Você nunca entendeu de verdade o que se passa na mente de uma mulher, e é justamente por isso que ela perde o interesse. Porque, enquanto você escuta o que ela diz, ela está respondendo ao que você é. Você joga flores quando ela queria um teste. Você oferece carinho quando o instinto dela clama por desafio. E isso não é culpa sua. Ninguém te contou o código oculto que governa o desejo feminino. Um código que Freud tentou revelar, mas que a maioria a ignorou. O que ela diz querer e o que o inconsciente dela deseja são duas coisas completamente diferentes. Ela pode repetir que quer um homem carinhoso e previsível, mas a parte mais profunda da mente dela, aquela que nem ela entende, anseia por algo completamente oposto. Um homem que ela não consegue controlar. Misterioso, imperturbável, dominante. Poucos homens conhecem esse mapa, menos ainda têm coragem de segui-lo. E é por isso que estamos aqui, Vossi. Porque essa conversa ninguém nunca teve com você, e talvez seja a única que realmente importe. Eu sei o que você está sentindo. Essa frustração, essa desorientação. Você se pergunta o que fez de errado. Por que ela perdeu o interesse? Por que aquele brilho nos olhos dela se apagou tão rapidamente? Você foi o cara legal, o compreensivo, o que estava sempre ali. E por que diabos isso nunca foi o suficiente? Por que essa receita infalível que te venderam em filmes e canções românticas se mostrou um veneno para o desejo dela? A resposta a Go não está no que você fez ou deixou de fazer na superfície. Está no que você falhou em ver, em entender, nas profundezas abissais do inconsciente feminino. Freud, aquele velho barbudo com seu divã, não te deixou um manual de instruções, mas sim uma chave. Uma chave para desvendar o enigma, para arrancar a venda dos seus olhos. Ele sussurrou que o desejo feminino não reside na lógica, nas palavras bonitas, nas promessas vazias. Ele brota do subterrâneo, do reino indomável do inconsciente. Aquilo que ela diz querer, as listas de qualidades que ela recita, são apenas cortinas de fumaça. O que o instinct, o dela realmente clama, o que a parte mais primitiva de seu ser anseia, é algo completamente diferente. Ela pode pedir sensibilidade, mas seu útero vibra por domínio. Ela pode falar em carinho, mas sua mente inconsciente se curva diante do mistério e da imprevisibilidade. É aqui que a maioria dos homens tropeça e cai. Eles escutam as palavras, essas armadilhas sonoras, e ignoram a linguagem verdadeira, o comportamento. O comportamento dela, meu caro, é a voz do seu inconsciente, a melodia crua de seus instintos mais profundos. Ela te provoca, te testa, te ignora. E você, como um cão adestrado, corre atrás, se desespera, tenta agradar. Você joga flores quando ela queria um confronto, enche de elogios quando o que a mente dela pedia era desafio. Você está jogando o jogo dela com as regras erradas. E o pior, ela te manipula sem sequer perceber, porque ela mesma é prisioneira de seus próprios impulsos. A psique feminina, segundo Freud, é um campo de batalha interno, onde a insegurança é uma das maiores generalas. Insegurança sobre sua aparência, seu valor, sua capacidade de ser desejada. Essa insegurança não é uma falha, não é um defeito a ser consertado com afeto e validação. É uma porta de entrada, uma fenda na armadura que você, o homem astuto, pode usar para sua vantagem. Enquanto os homens fracos tentam suprir essa insegurança com elogios e garantias, o homem inteligente a utiliza como um catalisador para o desejo. Ele não tenta agradar, ele provoca. Ele não busca a aprovação, ele a exige. Ele não preenche o vazio, ele o amplia, forçando-a a perseguir a sua própria validação através da sua atenção seletiva. A chave, meu amigo, não é desvendar o que ela quer, é aceitar que ela mesma não sabe. E essa é a sua vantagem estratégica. Enquanto os fracos reagem às emoções dela como se fossem ordens, os inteligentes observam. Enquanto os inseguros rastejam para agradar, os estrategistas criam contraste. Você não precisa adivinhar os caprichos dela. Você precisa ler suas reações e usar essas reações como um mapa para conduzir a interação. É como estar diante de um cofre emocional. O segredo não é forçar a entrada, mas ouvir os cliques sutis da combinação certa. Freud, ao reconhecer o mistério feminino, não te disse para desistir. Ele te disse que o caminho para conquistá-las é psicológico, não lógico. O que ela sente vale mais do que o que ela diz.
E você, como homem que busca ir além da média, precisa agir como um estrategista, não como um mendigo de aprovação. Sua arma não é sua beleza, nem seu dinheiro. É sua capacidade de se posicionar como o homem que entende o jogo oculto e joga melhor do que ela. A mulher nunca se revela por completo com palavras. Ela se revela com comportamentos. Enquanto o homem, em sua simplicidade funcional, comunica seu interesse de forma direta, a mulher se move nas entrelinhas, nos gestos, nos olhares que duram meio segundo a mais, nas pausas, nas entonações. É por isso que tantos homens se perdem. Eles fixam a atenção na superfície, nas frases prontas, e ignoram os sinais sutis que gritam a verdade por trás da fachada. E a verdade é brutal, meu irmão. Se você não aprender a ler a linguagem silenciosa do desejo feminino, você será manipulado por ela sem sequer perceber que está sendo jogado. A psicologia evolucionista nos dá uma visão ainda mais crua dessa dinâmica. Pense em milênios de seleção sexual, de sobrevivência, de perpetuação da espécie. A mulher, ao longo de sua jornada evolutiva, desenvolveu estratégias de comunicação complexas para proteger sua reputação e, ao mesmo tempo, testar o valor do homem. Ela não vai te dizer que te quer. Ela vai te testar para ver se você é digno do desejo dela. Este é o jogo, e você está nele, querendo ou não. E se você falha na leitura desses testes, se não entende que cada provocação, cada recuo, cada sinal ambíguo é uma prova, você está fora antes mesmo de saber que estava jogando. O problema é que a maioria dos homens está tão focada em agradar, em provar seu valor, que se esquece do que realmente atrai uma mulher, a imprevisibilidade. Ela não quer ter certeza de você. Ela quer sentir que você é um mistério ainda não resolvido. A psicologia mostra que o cérebro humano libera mais dopamina, o neurotransmissor do prazer, quando a recompensa é incerta. Em outras palavras, a mulher sente mais desejo quando ela não sabe exatamente o que vai acontecer, quando você a mantém na ponta dos pés. E é por isso que o homem que revela tudo rápido demais, que se entrega sem jogo, que se declara antes do tempo, mata o interesse dela sem nem perceber. Ele remove a incerteza e com ela o desejo. Ele apaga o fogo antes mesmo de ele ter a chance de queimar. Dominar essa linguagem oculta exige mais do que técnica. Exige controle emocional. Exige que você consiga manter a calma, mesmo diante de sinais ambíguos. Que você saiba interpretar o não sei dela como um quero, mas ainda não estou pronta para admitir. E mais importante, exige que você nunca reaja emocionalmente, porque toda vez que você demonstra descontrole, você está dizendo para ela que você não é o tipo de homem que conduz. Você é o tipo que segue. E o desejo feminino, meu amigo, nunca se fixa em quem segue. Ele se apega a quem lidera, a quem impõe, a quem se mantém inabalável. Quando você começa a enxergar por trás das palavras, a dinâmica muda. Você para de mendigar atenção e começa a escolher onde investir sua energia. Você deixa de ser o homem previsível e se transforma no desafio. E nesse jogo, o desafio sempre vence. Porque enquanto os outros homens falam demais, o estrategista observa, analisa e age com precisão cirúrgica. E no final, é ele quem conquista silenciosamente, mas com um impacto devastador. Desejo não é algo que se implora, é algo que se desperta. E quando falamos do desejo feminino, estamos falando de uma construção sutil, muitas vezes inconsciente, moldada por séculos de seleção instintiva e refinada pela psicologia moderna. O homem que domina os gatilhos certos não precisa correr atrás de mulher. Ele apenas aciona os pontos certos na mente dela, e o próprio cérebro dela se encarrega de criar o apego. É pura neurociência aplicada, a sedução. Robert Cialdini, um dos maiores especialistas em comportamento humano, nos revelou que somos seres programados para reagir a certos gatilhos psicológicos. E o mais interessante, esses gatilhos não são apenas eficazes em vendas ou persuasão. Eles funcionam de forma ainda mais intensa nas dinâmicas de atração. A escassez, por exemplo, é um gatilho brutal. Quando você está sempre disponível, sempre acessível, ela sente que te tem, e o que está garantido perde valor. Mas quando você some, quando está presente de forma seletiva, ela começa a imaginar, a ansiar. A mente dela trabalha por você.
preenchendo o vazio com projeções e fantasias. A escassez cria a ilusão de valor, e a ilusão é a matéria-prima do desejo. Outro gatilho poderoso é o da autoridade, não no sentido de arrogância ou prepotência, mas sim no domínio da própria vida. O homem que tem controle sobre si mesmo, que lidera sua própria realidade, transmite um tipo de confiança que é profundamente sedutor. A mulher sente, sem que ele precise dizer, que está diante de alguém que não precisa da aprovação dela. E é justamente esse tipo de homem que ela quer conquistar, porque ele representa algo raro, e tudo que é raro atrai, meu amigo. Atraia como um ímã irresistível. Mas talvez o mais explosivo dos gatilhos seja a imprevisibilidade. O homem que age sempre igual, que se entrega com facilidade, que revela suas intenções desde o início, se torna tedioso. A mulher perde o interesse antes mesmo de desenvolver apego. Já o homem que cria incerteza, que provoca dúvidas e ao mesmo tempo transmite segurança, ativa na mente dela o circuito do vício emocional. Ela não sabe o que esperar dele, e é justamente essa antecipação, essa espera, essa constante reavaliação que aprende. O cérebro dela começa a liberar dopamina só pela antecipação. E nesse ponto, ela não está apenas atraída, está envolvida, aprisionada em um ciclo de busca e recompensa. Tudo isso tem base científica. O desejo é uma reação química, mas nasce de estímulos emocionais. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais falante. Você precisa saber onde tocar e tocar com precisão. A mulher, em sua essência, deseja o homem que a faz sentir, que a tira da lógica, da rotina e a coloca num estado de emoção intensa. Quando você entende isso, você para de competir com outros homens e começa a jogar num nível completamente diferente, porque você não está mais correndo atrás. Você está conduzindo, e conduzir é o que os homens de verdade fazem. Toda mulher, por mais segura que pareça, carrega inseguranças silenciosas. E é justamente nessas brechas emocionais que o homem estratégico encontra sua maior vantagem. Não se trata de exploração cruel, mas de inteligência. Entender onde estão as fraquezas é o que permite a qualquer guerreiro vencer batalhas sem usar força bruta. E na guerra da sedução, essa sabedoria é letal. A mulher moderna pode parecer independente, decidida, poderosa, mas por trás da maquiagem emocional há feridas que o tempo não cicatrizou. O medo de rejeição, a necessidade de validação, a ansiedade por aprovação social, a insegurança com a própria beleza e valor. Essas são fissuras invisíveis que, se bem compreendidas, se tornam portas de entrada para o domínio psicológico. Veja bem, o desejo feminino não nasce apenas do prazer, ele floresce da tensão emocional. E essa tensão é alimentada pelo contraste entre o que ela sente e o que ela projeta. Muitas mulheres vivem presas em padrões de autoestima instável. Elas se comparam constantemente, se questionam em silêncio e sentem necessidade de reafirmação constante. Quando você, como homem, entende isso, você deixa de ser mais um bajulador desesperado por atenção e se torna um mestre na manipulação do desejo. Porque você sabe quando dar o elogio e, mais importante, quando retê-lo. Sabe quando aparecer e quando desaparecer. Sabe como acionar a dúvida que a faz correr atrás e não a certeza que a faz se afastar. A hipergamia, esse impulso natural feminino por homens de maior valor, também se conecta a essas fragilidades. Ela quer se sentir especial ao lado de alguém que outros homens admiram e que outras mulheres desejam, mas, ao mesmo tempo, teme não ser suficiente para manter esse homem. É um paradoxo psicológico, meu caro, e você, se souber jogar, pode usar esse paradoxo para se posicionar como raro, inalcançável e, ao mesmo tempo, presente o suficiente para gerar apego. O segredo está em manter o controle da sua presença e nunca permitir que ela sinta que te possui completamente. É nesse ponto que entra a estratégia. Você não ataca diretamente suas inseguranças. Isso cria resistência, cria uma muralha. Você as contorna, as ativa indiretamente. Um comentário sutil sobre a atenção que outras mulheres te dão. Um pequeno atraso em responder. Um olhar calculado para outra mulher quando estão juntos. Nada agressivo, nada explícito. Apenas o suficiente para plantar a semente da dúvida.
E essa dúvida, meu irmão, germina como desejo, porque o medo de perder algo valioso é mais poderoso que o prazer de conquistá-lo. A fragilidade feminina não é fraqueza, é sensibilidade. E toda sensibilidade, quando compreendida, pode ser usada com inteligência. A mulher que se sente emocionalmente instável diante de você não está perdendo o controle, está entregando o controle. E você, se estiver preparado, deve receber esse poder com firmeza, não com submissão. Não é o homem que se ajoelha que conquista, é o homem que observa, entende e age com precisão cirúrgica. Ela não precisa saber que você entendeu seus medos. Só precisa sentir que de alguma forma você se tornou a figura central que a acalma e, ao mesmo tempo, a inquieta. E essa é a combinação que a faz voltar, sempre. No fim das contas, seduzir não é sobre jogar com as emoções dela, é sobre liderar as suas próprias. O verdadeiro homem sedutor não é aquele que decora frases prontas, nem aquele que segue fórmulas baratas. É o que impõe presença sem precisar levantar a voz. É o que caminha com propósito, que carrega um certo mistério, uma convicção silenciosa, como se já soubesse o final da história. Ele não implora por atenção, ele atrai. E atrai porque carrega algo que é cada vez mais raro no mundo moderno: estrutura, clareza, direção. Jordan Peterson, um dos maiores nomes da psicologia contemporânea, fala sobre isso com firmeza. Ele afirma que o homem precisa colocar sua própria vida em ordem antes de querer conquistar o mundo ou conquistar uma mulher. Isso não significa perfeição, mas sim progresso. Um homem que sabe onde está indo emite um tipo de energia que atrai naturalmente. Ele não precisa justificar suas escolhas, nem se explicar. Sua simples presença comunica que ele é um líder. E liderar no contexto da sedução é guiar a mulher emocionalmente para um lugar onde ela se sinta segura e, ao mesmo tempo, desafiada. A mulher, mesmo nos dias de hoje, ainda é instintivamente atraída por homens que sabem conduzir. Isso não significa ser controlador, mas sim ter firmeza. Ela quer sentir que pode relaxar emocionalmente ao lado de um homem que não se abala, que não é dominado pelos próprios impulsos, que não reage como um adolescente inseguro a cada movimento dela. Quando você lidera, você cria direção. E quando há direção, há confiança. Confiança gera admiração. Que a admiração é o pré-requisito do desejo feminino. O homem estratégico entende que ser desejado não é o objetivo final. É a consequência natural de viver uma vida que impõe respeito. E isso começa pelo básico: cuidar do corpo, da mente, do dinheiro, do silêncio. Um homem em silêncio, com os olhos firmes e um objetivo claro, diz mais do que 1000 palavras. Ele não corre atrás de aprovação. Ele se transforma na figura que os outros querem seguir, inclusive as mulheres. E o mais interessante é que, quanto mais ele se foca em si, mais as mulheres se voltam para ele, porque ele se torna raro. E tudo que é raro é valioso. Então a escolha é sua, meu irmão. Continuar tentando agradar, se adaptando, se moldando, ou se tornar o tipo de homem que impõe desejo apenas por existir. A sedução começa em você, na forma como você anda, fala, age, decide, e termina quando você a faz sentir que, por mais que ela tente, nunca vai te dominar completamente, porque você já se domina. E o homem que se domina, meu caro, domina tudo ao redor. O que te contaram sobre as mulheres é uma fábula para manter a ordem, uma narrativa açucarada que serve para acalmar os homens e garantir que eles continuem no papel de provedores dóceis, enquanto a verdadeira dinâmica do desejo e do poder se desenrola nos bastidores. A sociedade moderna, com sua retórica de igualdade superficial e empoderamento sem substância, cega o homem para as verdades biológicas e psicológicas que regem as interações entre os sexos. Você foi ensinado a ser gentil, compreensivo, ouvinte. E essas são, ironicamente, as qualidades que, quando mal aplicadas, castram o seu poder e anulam o seu atrativo. Schopenhauer, o pessimista genial, já bradava sobre a cegueira da vontade e a ilusão do amor. Para ele, o impulso sexual feminino não era sobre o romance que nos vendem, mas sobre a perpetuação da espécie, uma força cega e implacável que usa o homem como um meio para seus próprios fins.
E Nietzsche, com sua martelada na moralidade, nos lembrava que por trás de toda virtude aparente há um jogo de poder. A mulher, em seu papel biológico e social, desenvolveu estratégias sutis de manipulação para garantir o melhor parceiro para sua prole, para sua segurança, para sua sobrevivência. E essas estratégias, meu caro, não se renderam ao feminismo ou à internet. Elas continuam operando, silenciosamente, no cerne de cada interação. Você se recorda de quantas vezes tentou entender uma mulher, de quantas vezes mergulhou em longas conversas, buscando a lógica, a razão, o ponto comum? E quantas vezes se sentiu mais confuso do que antes? Isso acontece porque você está buscando uma racionalidade onde existe uma natureza instintiva, uma pulsão que escapa à lógica cartesiana. Jung, o discípulo rebelde de Freud, nos alertou para os arquétipos, essas imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo e moldam nossos comportamentos. O arquétipo da grande mãe, da virgem, da feiticeira, eles não são meras figuras mitológicas. São projeções de forças psíquicas que atuam na mulher e que ela, muitas vezes, nem sequer reconhece em si mesma. A mulher, em seu cerne, é uma criatura cíclica, fluida, conectada às forças da natureza de uma forma que o homem, linear e racional, mal consegue compreender. Seus humores mudam, suas prioridades flutuam, seus desejos se transmudam com as fases da lua e os ciclos biológicos. E você, em sua ingenuidade masculina, busca consistência onde há fluxo, busca solidez onde há areia movediça. É por isso que o homem bom demais, o previsível, o que está se predisponível, se torna tão rapidamente desinteressante. Ele não oferece o contraste, a tensão necessária para que o desejo floresça. Ele não é um desafio, é um dado. E o que está dado, meu amigo, é rapidamente desvalorizado. A verdade inconveniente é que a mulher não busca um porto seguro da forma como você imagina. Ela busca emoção, busca ser levada a um estado de excitação, de incerteza, de uma dança entre o prazer e o medo. Ela anseia por um homem que seja ao mesmo tempo seu conquistador e seu protetor, seu mestre e seu amante. Um homem que a faça sentir que a vida é mais intensa ao lado dele, que a leve para a beira do precipício emocional e ao mesmo tempo a segure antes que ela caia. É por isso que os bad boys, os cafajestes, os homens que não se importam, muitas vezes a seduzem com mais facilidade. Eles, ainda que inconscientemente, acionam os gatilhos primitivos da imprevisibilidade e do desafio. Eles não a agradam, eles a provocam. E a provocação para a mente feminina é um prelúdio para o desejo. Pense em Dostoiévski, com seus personagens atormentados, suas mulheres complexas e contraditórias. Ele mergulhou na alma humana sem medo de encontrar o grotesco e o sublime lado a lado. As mulheres de Dostoiévski são cheias de mistério, de segredos, de impulsos incompreensíveis para a lógica masculina. Elas são orgulhosas, cruéis, apaixonadas e, por vezes, autodestrutivas. Essa é a realidade da psique feminina desprovida de romantismo, uma mistura. A volátil de desejo e repulsa, de busca por segurança e anseio por perigo. O homem moderno foi ensinado a reprimir seus instintos, a ser civilizado demais. Você foi castrado de sua própria selvageria, de sua capacidade de impor, de liderar, de ser, em certos momentos, brutalmente honesto. E a mulher, em seu nível mais profundo, anseia por essa energia masculina primal. Ela quer um homem que não se curve a cada capricho, que não tema dizer não, que tenha uma coluna vertebral inabalável. Quando você se torna um sim ambulante, você se desvaloriza. Você se torna previsível e o previsível para o desejo feminino é o beijo da morte. O que foi sistematicamente escondido de você, meu amigo, é que a competência masculina é o afrodisíaco mais potente. Não a competência no trabalho ou na conta bancária, embora ajudem, mas a competência em si mesmo. A capacidade de navegar pelo caos da vida com propósito, de manter a calma sob pressão, de tomar decisões difíceis, de suportar a solidão, de ser a sua própria autoridade. Um homem que sabe o que quer e para onde vai, que não se abala. Com a opinião alheia que vive por um código interno,
emite um tipo de energia que atrai a mulher como um farol no escuro. Ela pode não saber explicar porquê, mas ela sente. Ela sente a segurança, a força, a estabilidade que se opõe à sua própria fluidez e incerteza internas. A mulher, em um nível inconsciente, está constantemente testando a sua masculinidade. Ela te testa para ver se você é forte o suficiente para protegê-la de outros homens, sim, mas também, e principalmente, para protegê-la de si mesma, de seus próprios impulsos contraditórios. Ela quer um homem que possa ser a âncora em sua tempestade emocional, um porto seguro que não se abale com suas oscilações de humor ou suas provocações. Quando você falha em passar nesses testes, quando você reage com insegurança, com raiva, com desespero, você se mostra fraco e a atração dela evapora como orvalho ao sol. Pense na metáfora da caça. O homem, por natureza, é o caçador. A mulher, a caça. Mas no jogo da sedução moderna, essa dinâmica foi subvertida. O homem foi ensinado a ser caçado, a ser o prêmio. E isso, meu caro, é antinatural. É contra-instintivo. A mulher, mesmo a mais independente e empoderada, ainda sente um frisson quando é perseguida, quando é conquistada. Mas a perseguição não é o mendigar, o suplicar, é o desafio, a perseguição sutil, a sedução do predador que não se desespera, que observa sua presa e age com precisão fatal. Eles te venderam a ideia de que o amor verdadeiro é incondicional, que a paixão é eterna. Mentira. A paixão para a mulher muitas vezes floresce na escassez, na dúvida, na tensão não resolvida. Quando você se torna uma certeza, você se torna previsível, e a previsibilidade é o túmulo do desejo. Ela quer sentir que pode te perder, que você não é uma propriedade, que você é um homem que escolheu estar com ela, mas que poderia escolher não estar. É essa liberdade interior, essa autonomia inabalável que a mantém no jogo, que a faz te desejar mais e mais. Porque ela flerta com outros homens na sua frente. Porque ela menciona ex-namorados ou histórias de conquistas passadas. Não é por maldade, não é para te ferir conscientemente. É para te testar, para ver como você reage. Se você demonstra ciúmes, insegurança, raiva, você falhou. Você mostrou a ela que é frágil, que é facilmente manipulável. Mas se você permanece calmo, indiferente, com um sorriso enigmático, transmitindo a mensagem de que a sua atenção é um privilégio, não um direito dela, então você passa no teste. Você se eleva, e ela inconscientemente te deseja ainda mais. Ela deseja o homem que não se abala, que é seguro em sua própria masculinidade. A sociedade nos empurrou para uma era de superficialidade, onde a imagem vale mais que a substância, mas a mulher, em seu âmago, ainda busca a substância. Ela busca um homem com profundidade, com uma vida própria, com paixões, com um propósito que vá além dela. Quando você faz dela o centro do seu universo, você se apequena, você se torna um satélite, e ela, a estrela. E quem quer um satélite quando se pode ter uma constelação? A mensagem de Freud e de todos os grandes pensadores que ousaram olhar para a natureza humana sem romantismo é clara. O caminho para entender a mulher não é através da lógica superficial ou da subserviência emocional. É através do autoconhecimento brutal e do domínio de si mesmo. Você precisa se tornar um homem que se governa, um homem com integridade inabalável, que não busca validação externa, que não se curva aos caprichos alheios. Quando você se torna esse homem, a sedução não é um jogo de técnicas ou de manipulação barata. É uma consequência natural. É um campo magnético que você irradia. O que você sente agora, essa mistura de incômodo e clareza, é o processo de desconstrução. É como se uma venda fosse arrancada de seus olhos, revelando um mundo mais complexo, mais sombrio, mas infinitamente mais real. Você viveu uma mentira, uma fantasia confortável. Agora a realidade está diante de você, em toda a sua brutalidade e beleza. A sociedade moderna, em sua busca por uma igualdade forçada, tem tentado apagar as diferenças inerentes entre o masculino e o feminino. Mas a natureza, meu caro, não se curva a ideologias. O instinto feminino, moldado por milhões de anos de evolução, ainda anseia por qualidades masculinas
que foram sistematicamente demonizadas: a assertividade, a direção, a capacidade de proteger e, sim, uma certa brutalidade necessária para impor a ordem no caos. Pense em qualquer crise, qualquer situação de perigo. A quem a mulher busca instintivamente? Ao homem que se acovarda, que hesita, que busca permissão? Ou ao homem que assume o controle, que age com firmeza, que demonstra coragem e determinação? A resposta é óbvia, e essa mesma dinâmica opera de forma mais sutil no campo da atração. Ela quer um homem que seja uma rocha, não uma onda. Um homem que seja o seu porto seguro, sim, mas que também seja a tempestade que a faz sentir viva. O que foi ocultado de você é que a mulher, em seu nível mais profundo, busca um pai simbólico. Não um pai na acepção infantil, mas um arquétipo de força, de sabedoria, de autoridade benevolente. Alguém que possa guiá-la, que possa impor limites quando necessário, que possa ser o pilar em sua vida. Quando você se torna um amigo, um confidente, um irmão, você destrói essa possibilidade. Você a coloca no papel de sua mãe, ou irmã, ou amiga, mas nunca no papel de sua amante, de sua parceira sexual. A sexualidade feminina é um oceano de mistérios, e a maioria dos homens se afoga em suas águas. Você foi ensinado que o sexo é sobre performance, sobre agradar. Mas para ela, o sexo é muitas vezes uma rendição, uma entrega a uma força maior, a uma masculinidade que a domina e a consome. Ela quer ser possuída, não apenas copulada. E para que essa rendição aconteça, ela precisa sentir que você é digno de possuí-la. Digno de sua confiança, sim, mas também digno de seu medo, de seu respeito, de sua submissão mais primal. Eles te venderam a ideia de que o respeito significa ser bonzinho, ser igual. Mas o respeito verdadeiro, no contexto da atração, é conquistado pela sua integridade, pela sua força de caráter, pela sua capacidade de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando isso a desagrada. Quando você se torna um agradador de mulheres, você perde o respeito dela. Você se torna previsível, subserviente e, consequentemente, menos atraente. Você precisa entender que a insatisfação feminina é, em grande parte, um motor interno, uma busca incessante por algo mais, algo que muitas vezes ela mesma não consegue nomear. Essa insatisfação não é um problema a ser resolvido por você, mas uma energia a ser canalizada. Quando você se torna a figura que a desafia, que a tira da zona de conforto, que a força a crescer e a evoluir, você se torna o objeto de seu desejo, porque você representa a mudança, o crescimento, o desconhecido que a impulsiona. A verdade é que a mulher deseja ser conquistada repetidamente. O processo de sedução não termina com o sim, ele é contínuo. É uma dança constante entre a proximidade e o afastamento, entre a certeza e a incerteza. O homem que se acomoda, que assume que a tem, que para de seduzir, é o homem que a perde. Porque o desejo feminino é um fogo que precisa ser alimentado com lenha nova, com desafios, com a constante reafirmação de que você é um prêmio, não um dado adquirido. A complexidade feminina não é um defeito, é a sua beleza mais profunda. E o homem que ousa mergulhar nessa complexidade, que não teme as contradições, que abraça o mistério em vez de tentar resolvê-lo com lógica barata, é o homem que verdadeiramente a compreende. E essa compreensão, meu amigo, é o maior poder de sedução que existe, porque ela sente que você a vê de verdade, por trás de todas as máscaras e projeções. E ser visto, ser verdade, iramente compreendido em sua totalidade, é um anseio profundo e muitas vezes inconsciente. Você está em uma jornada, a jornada do despertar, a jornada de se tornar o homem que você deveria ser, o homem que ela realmente deseja. E essa jornada começa com a verdade brutal, a verdade que ninguém teve coragem de te contar, a verdade que te liberta das amarras da ilusão e te capacita a jogar o jogo da vida, e o jogo da atração, com inteligência, com propósito e com um poder que você nunca soube que possuía. Este é o começo, não o fim. Agora que a verdade foi exposta, o que você fará com ela? Você voltará para o conforto da ignorância ou abraçará o desconforto da sabedoria e a força que ela te oferece? A escolha é sua e ela definirá o homem que você se tornará.